Sentando. Quero agradecer a você, que está aqui essa noite, que saiu da sua casa confortável, ou que veio do trabalho, hoje é sábado, está aqui para receber mais do Senhor, amém? E para quem está em casa também nos assistindo no ao vivo, acompanha aí direitinho, larga o celular de lado, assiste pela televisão, ou se você está assistindo pelo celular, desativa as notificações, tá bom? Para não perder nada do Senhor, amém? Glória a Deus. Diga assim: eu estou pronto para receber da palavra, da genuína palavra, através da vida da minha irmã Ruane. Então, já quero convidá-la aqui a subir. E eu sei que vai ser poderoso. Amém? Eu queria saber se tem alguém aqui que está nos visitando nessa noite, que é a primeira vez que veio. Por favor, levanta sua mão. Seja bem-vindo. Esse é um bom lugar para congregarmos. É bem-vindo aqui. Tem o meu cunhado ali, ele não levantou a mão, mas ele vai ganhar um presente. Amém, amém. Sejam bem-vindos. E vamos receber a palavra do Senhor. Amém? Louvor, obrigada. Eu me chamo Ruane, como o pastor Rob falou. Sou casada com o Wesley. Tenho uma filha, Maria Sofia, essa princesa. E tenho outro filho, um príncipe, que está lá no departamento, de 2 aninhos. E eu estou muito feliz pela visita da minha irmã, do meu cunhado e do meu pai, que estão aqui. Isso é maravilhoso para mim. Eu amo a vida de vocês. Vocês são muito importantes para mim. Muito especiais. Amém. E hoje, nós já recebemos um banquete através do louvor. Mas o Senhor, Ele tem mais. Como o irmão Rob falou, o pastor Rob falou, esse não é só mais um culto, mas cada vez que nós vemos a igreja, nós temos a oportunidade de receber uma palavra para nos alimentar. Porque todos os dias nós nos alimentamos fisicamente, não é verdade? Mais de 3 vezes por dia tem pessoas. E quando nós estamos vindo aos cultos, quando viemos à igreja, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Porque a palavra de Deus é o pão que nos alimenta. E nós vamos receber uma porção daquilo que o Senhor deseja nos entregar nessa noite. Amém? Amém. E o tema dessa noite, dessa ministração, se chama Assim na Terra como no Céu. É vontade de Deus que a vontade dele perfeita seja estabelecida aqui na terra, como ela é feita no céu. Eu queria que você lesse comigo em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 10. A gente vai abrir um pouquinho a Bíblia, tá? Mas vai ser bênção. Aleluia. Nós vamos ler uma parte da oração que Jesus, o próprio Jesus, ensinou aos seus discípulos de como nós podemos orar, como nós podemos falar com Deus. É interessante porque os discípulos, eles perguntavam mesmo a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Significa que Jesus, ele sabia exatamente as coisas que ele deveria falar com o Pai. E como ele é o nosso exemplo, nós devemos aprender com ele. E aqui em Mateus, no capítulo 6, a partir do 10, tem uma parte que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aleluia. Ele diz, olha, Pai nosso, venha o teu reino. Ele estava chamando a existência, chamando o reino de Deus aqui na terra. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu.
Os anjos estão lá o tempo todo servindo e fazendo a vontade de Deus acontecer. Mas aqui na terra existe também o desejo de Deus, a vontade dele ser feita aqui na terra. E somos nós, filhos, quem colocamos em prática essa vontade. E a gente vai entender um pouquinho hoje sobre isso. Eu queria que a gente voltasse lá no início da história de tudo, no início de tudo em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Original, o plano perfeito de Deus para a humanidade. Lá em Gênesis 1, no versículo 26, eu vou começar a ler porque ele é um pouco comprido. Disse assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Eu gosto disso. Porque nós entendemos que nós somos feitos à imagem de Deus. A gente não foi feito da imagem de um boneco, não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos do mesmo tipo de Deus. Nós somos um tipo de Deus aqui na terra. Nós somos um espírito aqui na terra. E da mesma forma que Deus desejava que isso acontecesse, Ele nos fez. Porque Ele tinha uma intenção e Ele tinha um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada sem um planejamento. Você pode entender porque Jesus lá na frente estava fazendo uma oração pedindo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a vontade de Deus já tinha sido anunciada desde lá de Gênesis. No primeiro caso, humano, haja e seja como a minha imagem e a minha semelhança. Vamos continuar. No 27, aí ele diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Macho e fêmea. Aleluia. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Eu queria enfatizar algo bem interessante aqui. Ele diz: olha, frutifica, multiplica. Eu não criei homem e mulher para não gerar, porque nós fomos feitos para gerar vida mesmo. E você vai entender mais lá na frente que a gente não vai gerar apenas vidas naturais, mas nós somos chamados para gerar vidas espirituais. Nós fomos feitos para multiplicar. Nós fomos feitos para dar vida às pessoas, porque a gente carrega a própria vida de Deus. Aleluia. Aí ele diz: sujeitai e dominai a terra. Aleluia. Sujeitar significa apoderar-se e apossar-se da terra. Ele disse isso para Adão e Eva. Mas Adão e Eva, eles pegaram o governo, o domínio, a autoridade que Deus tinha entregado para eles e entregou para Satanás. E aí Satanás, ele foi fazer o que ele queria. Só que Deus, ele elaborou um plano de enviar Jesus aqui na terra para fazer a vontade dele ser estabelecida. Já que Adão e Eva decidiram não fazer. A gente vai ver isso. Eu queria que você lesse Salmo. Agora a gente vai para Salmo. Aleluia. Salmo 145. Aleluia. Deus é bom. Ele é bom. Salmo 45, 10, 13. Aqui já se passaram vários anos. 10, 13. Salmo 145, 10, 13. E aí, aqui, o salmista Davi, ele está fazendo
as suas orações, tendo o seu momento com o Senhor. E ele começa a falar com Deus a partir do 10. Eu queria que você se atentasse a isso. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos dos homens as tuas proezas e a glória da tua magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Dê um aleluia. Aleluia. A gente vai dar uma esmiuçada aqui nesse versículo. Davi, ele começa a falar agora num relacionamento íntimo de oração, que é o que nós devemos ter com o nosso Pai. Aí Davi, ele começa a expressar aquilo que está no seu coração e falar com o Senhor: olha, que todas as tuas obras te louvarão. Deixa eu ver aqui que eu... Ó Senhor, os teus santos te bendirão. Os santos do Senhor hoje somos nós, os filhos. E nós devemos viver uma vida de louvor e adoração ao Senhor e bendizer o nome dEle. Sabe como? Com a nossa vida, com a oração que sai da nossa boca, com o louvor que sai da nossa boca. Nós somos chamados para isso. Davi está falando aqui, ó. E falarão da glória do teu reino. Sabe quem é esse povo que ele está dizendo falarão? Somos nós, os filhos. E relatarão o teu poder. Você tem relatos, testemunhos do poder de Deus na sua vida, né, Robson? Todos nós temos relatos do poder e da intervenção de Deus na nossa vida. E a gente foi chamado para fazer isso. Para falar das coisas que Deus fez na nossa vida. Do poder dEle na nossa vida. Aleluia. Para que façam saber os filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Sabe quem são esses filhos dos homens? São as pessoas que estão lá fora, que ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Que não reconheceram que Deus é o Todo-Poderoso e que todo ser humano precisa dEle. Porque foi criado e gerado por Ele. As pessoas, elas estão perdidas. Mas olha, o salmista aqui, ele estava falando para que as pessoas conheçam o teu poder. São os filhos que devem dizer. São os filhos que devem se levantar para falar e contar as obras do Senhor, a glória do poder de Deus, a glória do reino de Deus. Que essa glória é muito poderosa. Às vezes a gente está aqui no louvor e a gente sente aquela unção, aquele momento maravilhoso. É tão bom experimentar um pouquinho da glória. Mas tem tantas outras coisas. E as pessoas lá fora, elas precisam experimentar desse alimento, dessa glória, desse poder que eu e você tem a oportunidade de usufruir a cada culto. Ou na nossa casa. Porque Ele fala conosco em casa. O Senhor, Ele fala muito comigo quando eu estou lavando o prato. Pense como Ele fala. Ele me dá ministração enquanto eu estou lavando o prato. Porque Ele é simples e Ele faz dessa forma. Nas pequenas coisas. Mas você precisa deixar a glória entrar na sua casa. Você precisa convidar o Espírito Santo para estar lá com você. Fazendo o trivial mesmo. Trabalhando, dirigindo. Ou até mesmo quando você se recolhe e vai para o seu quarto. Ele fala conosco em sonhos. Mas a gente precisa ter um coração sensível e disponível. E essa decisão quem toma não é o pastor, não é a esposa do pastor, os pastor auxiliar, o ministro. Não, é você. Pai, eu quero conhecer a tua glória. Pai, eu quero usufruir da tua glória. Eu quero me alimentar de você. Porque sem você não existe vida, não existe sentido. Meu Deus, não existe sentido sem esse Senhor. Não existe para onde nós podemos ir.
Porque só nele nós encontramos a plenitude do que é viver. O que nos alimenta de dia e de noite. É nele que nós encontramos. Aleluia. Eu falei para vocês, são os filhos que vão viver a glória de Deus aqui na terra, como é no céu. Viver. Eu vivo, eu, Ruane, vivo a glória de Deus. Eu posso viver. Pastor Hinaldo vive, ele pode viver. Cada um vive de forma individual. Eu não posso viver por Isabela, nem Isabela viver por mim. Não. Sou eu que decido. Sou eu que preciso viver. Vocês estão me entendendo? É individual. E é vontade dele que nós vivamos o reino dele, a glória dele aqui na terra. Experimentar. Deixa eu ver aqui. Vamos ler de novo em Salmos, no Salmo 40 agora. Salmos 40. A partir do versículo 8. Aliás, só o versículo 8 mesmo. Aleluia. Eu acho que eu disse que eu anotei o salmo errado. Deixa eu ver aqui. Isso, eu estava lendo o canto errado. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Meu Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O salmista, ele está falando, olha, eu tenho um prazer em estar, vamos voltar, em fazer a tua vontade. Eu tenho prazer em estar na sua presença. Eu tenho prazer em usufruir da tua vontade. Oh, meu Deus. Dentro do meu coração. E a lei do Senhor é nada mais do que a palavra dele. E para ela estar dentro do nosso coração, a gente precisa se expor à palavra. A gente precisa fazer a leitura na nossa casa da palavra. A gente precisa vir congregar, participar dos cultos, prestar atenção. Para que a lei da palavra, ela entre dentro do nosso coração. E esse prazer, ele seja gerado. Você já parou para pensar que às vezes você não lê a Bíblia como deveria, porque o prazer não foi gerado ainda? Porque você não se expôs tanto àquela palavra que o prazer não foi gerado. Mas eu garanto a você, se você começar a ler a palavra, pega os salmos. Quando eu me converti, eu comecei a ler um salmo por dia. E eu esmiuçava e orava aquele salmo todinho. Meu Deus, como eu fiquei apaixonada pelo Senhor. Por quê? Porque é a palavra dele que gera prazer em nós. Ela vai gerando um prazer e você começa a se deleitar. Ah, não, eu quero mais. É culto que eu tenho que ir porque eu quero ouvir a palavra do meu Pai. Que gera prazer dentro de mim. É dessa forma que o Senhor deseja. Para quê? Para que eu possa viver. Eu só posso viver algo que eu conheço, que eu experimento. Não tem como eu viver de uma coisa que eu não conheço, que eu não sei. Não tem como. Tem outro versículo ainda em Salmos 143, por favor. Eu estou correndo porque é necessário. Vamos lá, Salmo 143, no versículo 10. Aí o salmista, ele começa. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por onde eu andar na terra. Ele está falando agora em um momento de oração. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Mas sabe por que ele está dizendo isso? Porque antes ele leu e viu que tinha uma vontade. Aí ele conheceu aquela vontade. Aí agora ele está orando em cima dessa vontade. Senhor, eu quero fazer essa vontade porque eu ainda não consigo fazer. Me ensina a fazer. Isso aí se chama relacionamento. Momento de intimidade. Porque você e eu, a gente não pode só ler a Bíblia. A gente precisa orar. É uma mão dupla, ó.
Eu leio a palavra, me exponho à palavra, vou para os cultos. Mas eu também preciso orar a palavra, declarar a palavra, ter intimidade com Deus. Por quê? Nós vamos conseguir viver essa vontade. Você entende? Eu só consigo viver a vontade do meu Pai se eu conhecer a palavra dele, se eu praticar a palavra dele, se eu tiver intimidade com ele. Porque, caso contrário, vai ficar só no conhecimento. E conhecer nunca foi a vontade de Deus. Ele quer que nós experimentemos da vontade dele. Ele quer que você tenha experiência com Deus, dizer assim: eu orei por fulaninho e fulaninho foi curado. Ele quer que você possa dizer assim: olha, eu hoje de madrugada, quando eu acordei para ir ao banheiro, esse lado aqui meu estava como se fosse uma enxaqueca. A minha cabeça estava... Quando eu sentei, veio uma seta inflamada do inimigo que a gente conhece. Ele disse: como é que tu vai ministrar uma coisa que é para tu viver a palavra se tu está com dor de cabeça? Aí eu disse: eu não estou mais. Coloquei as mãos sobre a minha cabeça e eu disse: dor, eu decreto que você saia agora em nome de Jesus. Nenhuma ilegalidade no meu corpo vai prevalecer. Porque eu sou curada e sarada e Jesus levou todas as minhas dores e enfermidades. Eu deitei e dormi. Quando eu acordei, eu estava sem nenhuma dor. Aí o Espírito Santo me lembrou. Ele disse: está vendo? Você não pode ficar com as palavras de Satanás. Você precisa usufruir do meu poder. Acreditar nele. Pagar o preço de orar. Porque, olha, se a gente só vai lá, pega um remédio, toma junto com toma um comprimido com água. A gente está acostumando a nossa mente a recorrer a essas coisas que não é ilícito, não. Mas se eu não fizer a parte de orar, de pelejar, eu não vou experimentar da glória de Deus. Porque, olha, eu fiquei curada na hora que eu me deitei. Eu dormi mansamente. E a gente só usufrui disso quando a gente se põe o preço a pagar. Mas a gente só vai usufruir dessas pequenas coisas, porque uma dor de cabeça é uma coisa simples. Eu já passei por coisa muito maior e Deus me livrou, me favoreceu. Eu vou contar um testemunho, porque quando eu estava em casa eu estava me lembrando. Vê só, pode ser até que você ache que é uma mentira. Eu morava na casa da minha sogra, alugada, a gente morava lá. E no quintal tem um pé de siriguela bem grande. E quando foi um dia, Sofia era pequena, eu abri a porta do quintal e eu vi um enxame de abelha. Sem nenhuma mentira, viu? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Quando eu olhei, eu fechei a porta e disse: meu Deus, como foi que isso foi parar aí? Ontem não estava isso. E agora? Esses enxames... Eu estava sozinha em casa com o Wesley. Esse enxame de abelha... Com o Wesley não, com Sofia. Eu estava sem o Wesley em casa. Eu disse: como é que eu vou fazer agora para tomar banho, para fazer as coisas com esse negócio aí fora? Eu nunca vi isso na minha vida com olhos antes, né, de ver naquele dia. Mas sabe o que eu fiz? Eu abri a porta e eu falei com as devidas, com as abelhas, um enxame de abelha. Eu me lembrei do versículo em que Jesus, ele falava com a árvore e dizia: seca-te. Aí eu disse: eu vou fazer a mesma coisa. Eu disse: enxame de abelha, eu não sei de onde você veio, mas eu estou lhe dando uma ordem: saia do meu quintal, porque eu preciso ficar com as janelas abertas, com a porta aberta, e eu estou sozinha com a minha filha. Do mesmo canto que você veio, saia. Em nome de Jesus. Fechei as portas, fechei todas as janelas, porque eu disse: elas vão sair, fazendo a maior fuzuê, porque era muita, minha gente. Era muitas. E quando elas foram embora, que eu não sei qual foi a hora, quando eu abri depois o quintal, eu mesma fiquei maravilhada, confesso a vocês. Eu disse: elas foram-se embora mesmo. Mas
Mas isso é a experiência que eu e você, a gente começa a ter com Deus. E quando se levantam outras coisas, você dá a mesma ordem. Você dá uma ordem. O que foi que se levantou na sua vida? Qual é o enxame de abelha que está na porta da sua casa, sobre a sua casa, sobre o seu casamento? Te levanta e dá uma ordem, porque Jesus disse, você precisa dar comandos. Deus disse, você precisa governar sobre a terra. E ainda mais ele falou dos animais. Os animais, o gado, os répteis, tem tudo que te obedecer. Elas foram embora. Qualquer nome que se possa mencionar, eles estão debaixo dos nossos pés. A gente pode dar um comando e estabelecer a vontade de Deus sobre a terra. Aleluia. Os filhos, o segundo ponto, os filhos é que vão representar o reino de Deus aqui na terra. Diga, sou eu e você que representamos o reino de Deus aqui na terra. Mas olha, deixa eu dar uma notícia para você. Só representa quem primeiro vive. Eu não tenho como representar se eu não estou vivendo, se eu não estou usufruindo. Porque como é que eu vou ter autoridade para ensinar ao meu irmão uma coisa que nem eu experimento? Que nem eu vivo? Que nem eu decido acreditar, crer que pode acontecer. Só representa quem primeiro vive. E a vontade de Deus é essa. Você vive e você representa o meu reino. Porque você é filho. Você é embaixador. O pastor falou sobre isso quinta-feira. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E o embaixador, ele precisa representar bem o seu reino. Vamos abrir, por favor, agora em João. João 6. Você está sendo abençoado? Não existe nada melhor do que viver o reino de Deus. Experimentar da glória dele, do poder dele. Nós fomos criados para isso. Aleluia. João 6:38. Diz assim, Jesus aqui falando, tá? Não eram os discípulos, era o próprio Jesus. Ele disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele estava comunicando isso. Olha, eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade do que me enviou. Então, isso significa dizer que eu e você, a gente não pode viver a nossa vontade. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Eu preciso viver aquilo que Ele nos manda, os princípios do meu Pai, os ensinos, a lei do meu Pai. Eu preciso viver isso. Porque a vontade dEle não é a minha, não é a sua. Você entende? Jesus, que era o Filho de Deus, que veio aqui na terra, Ele mesmo não quis viver a vontade dEle, Ele veio viver a vontade do Pai. Tá bom, nós somos filhos, mas em qual fila mesmo? Qual é a numeração que tu é? Não é a nossa vontade, é a do Pai, que precisa ser vivenciada, vivida aqui na terra. Aleluia. 2 Coríntios 5:20. Gente, eu não vou esperar vocês não, tá? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Diga, eu sou o embaixador da parte de Cristo. Cristo fez a vontade de Deus. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de fazer a vontade de Deus aqui na terra. Como é que as pessoas que estão precisando de cura, de provisão, de libertação, de restauração da mente, de restauração de família,
como elas vão conhecer e saber que existe uma mudança que pode acontecer se nós que somos embaixadores, a gente não está representando, a gente não está vivendo? Alguma coisa está errada. Você concorda? Mas olha, se você conseguir fazer o primeiro ponto, que é você viver, meu irmão, você vai querer ser embaixador mesmo. Você vai querer representar, porque você sabe que o negócio funciona com você. Aí você gera amor pelas pessoas. O amor já está dentro, mas ele começa a ser mais sensível dentro de nós. A se importar com a outra pessoa. E você começa a querer ajudar as outras pessoas a viverem e usufruir daquilo que você vive e usufrui. Entende? Aleluia. Eu só posso representar, aqui tem uma frase que eu anotei. O embaixador, ele representa o seu país ou o seu governo de origem. O seu reino de origem. Nós somos originados do céu. E nós somos chamados para representar o céu. Aqui na terra, porque a gente ainda está aqui na terra. Então é aqui que nós devemos fazer. A gente fala muito, a irmã Ju, fala muito sobre avivamento. A gente gosta de falar de avivamento. Eu amo falar de avivamento também. Mas olha, a gente precisa começar a viver o reino para depois o avivamento começar a acontecer. Porque é dentro de mim e de você que acontece. Eu não posso convencer uma pessoa de que Jesus é bom, de que Ele cura, de que Ele liberta, que Ele nos muda, que Ele nos restaura, se eu não vivo isso. Não é verdade? Não tem como. Você não vai ter nem prazer de falar, porque você não vive aquilo. Agora, meu amigo, se você vive, você tem ousadia para dizer, olha, se eu fui curado disso, tu também pode. Olha, eu tenho um testemunho para te contar. O Senhor abriu as portas assim, assim, assado. Ele pode abrir para você. Você vai poder ensinar. Você vai poder falar, convencer as pessoas. E foi para isso que nós fomos chamados. Para representar o reino de Deus aqui na terra. E ele diz assim, olha, o embaixador representa o seu país e o seu governo de origem, desempenhando um papel fundamental. Não é um papel qualquer, é fundamental. Na promoção, que também significa propagação dos interesses nacionais. Na promoção do reino, nos interesses do reino. Eu e você fomos chamados para fazer isso, propagar o reino de Deus. O reino ao qual eu e você fazemos parte. Mas precisa ser feito, vou colocar de novo, você precisa viver o reino. Para depois você representar o reino. E quando você estiver representando bem o reino, sendo um bom embaixador, você vai começar ao próximo ponto, que é estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Nessa igreja existe uma visão. O pastor estava fazendo uma reunião logo cedo a respeito dos planos, dos projetos que nós temos, que ele tem e que conta conosco para levar e propagar essa verdade. Mas olha, meus irmãos, se a gente não decidir viver, a gente não vai conseguir fazer. E o Senhor, Ele conta conosco. O pastor e a Adriana, ele não faz nada sozinho, não tem como. Só se eles fossem 500. A gente foi ontem para o evangelismo no hospital, lá no Mestre Vitalino. E a gente foi numa UTI, que eu fiquei assim, comovida. Só tinha pessoas num estágio bem avançado, o povo tudo em coma. As pessoas, tinha um homem lá que ele estava com dessa cor, laranja. As pessoas precisando do meu tempo, do seu tempo, para se compadecer e fazer uma oração por aquela vida. Meu Deus, como é simples. Eu disse, Senhor, as pessoas elas estavam nos mais altos graus, sabe? Precisando da minha compaixão de orar, Senhor, se eu não conheço essa pessoa, mas você conhece. Eu não sei se ela viveu a vida com você, mas você sabe. Se ela não teve a oportunidade de salvação enquanto vida, salva ela agora.
desce ao nível dela, se revela para ela, mostra ela para ela ver um anjo, faz alguma coisa através da minha oração. Tem uma frase de John Wesley que diz assim: Deus não faz nada na terra se ninguém não orar. Se eu e você, a gente não se disponibilizar para orar por uma pessoa, para dar um comando, um decreto, falar alguma coisa a respeito de algo que está acontecendo lá na China, ele fica impedido de fazer, porque nós estamos aqui como filhos para representar o reino e estabelecer o reino de Deus. É falando, é dando decretos, é orando, é intercedendo, é saindo do nosso conforto, dessas cadeirinhas confortáveis e ir lá nos hospitais mesmo. Ver situações que a gente nem queria ver, mas a gente está lá para ver. Os rapazes também vão para pessoas que têm problemas alcoólicos, com drogas. Gente, como o Senhor precisa que eu e você, nós possamos fazer essas coisas. Que seja na sua casa, intercedendo, orando. Sabe, o Senhor ele nos chamou para coisas específicas. Cada um de nós temos chamados específicos. Temos dons específicos, temos o nosso jeito específico de alcançar uma pessoa. Tem pessoas da sua família que precisam da sua intercessão. Você não precisa ficar só olhando para o seu umbigo e as bênçãos vindo para você e você experimentando da vontade de Deus. Não, meus irmãos, a gente precisa pensar nos outros. Eu não posso só olhar para o meu umbigo, eu preciso ir além das portas da minha casa. Eu preciso pensar no outro. O que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso fazer pelo meu vizinho? Eu estava meditando e existe um raio de atuação que eu e você, nós podemos alcançar pessoas. Seja no seu trabalho, seja no colégio onde você estuda, seja na sua vizinhança, seja onde for. Existe um raio de atuação que você pode alcançar. E o que é que você está fazendo com esse raio de atuação? Como as pessoas estão vendo você? Como representantes mesmo do reino de Deus? Ou será que as pessoas não podem recorrer a você se elas precisarem de ajuda em alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta para você. Não me responda, só medite. Quando pessoas têm algum problema, elas procuram você. Elas ligam para você. Seja do seu trabalho, seja da sua família, seja seus amigos. Eles buscam uma orientação ou uma ajuda sua. Porque se não busca, comece a buscar essa verdade, essa vontade de Deus. Porque quando você estiver vivendo a vontade de Deus, representando o Senhor, as pessoas automaticamente elas vão procurar por você. Para que você possa ser usado pelo Espírito Santo para estabelecer a glória de Deus na terra. Estabelecer a vontade de Deus na terra. É dever meu e é dever seu. Nós somos filhos, mas filhos com um propósito. Filhos com um papel. Filhos com um trabalho, com um ministério, seja ele qual for. Se você é médico, você pode alcançar as pessoas lá no hospital. No hospital, minha gente, é assim, de problema e de dificuldade, de gente que precisa da palavra. Se você é advogado, se você é professor, meu Deus, professor, minha gente, as escolas, elas estão recebendo informações totalmente contrárias ao reino. E o que é que nós, filhos, estamos fazendo? Precisamos nos posicionar. Precisamos realmente viver o reino, representar o reino e estabelecer o reino. Diga comigo, por favor. Eu quero viver o reino do meu Pai. Eu quero representar o reino do meu Pai. E eu quero estabelecer o reino do meu Pai. Aleluia. Fica de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
O louvor pode começar a dedilhar alguma coisa. E eu queria falar umas coisinhas para você. O nosso prazer deve estar em fazer a vontade do nosso Pai ser estabelecida aqui na terra. Você precisa ter prazer em fazer a vontade do Senhor aqui na terra. Você precisa ter prazer em manifestar a glória de Deus através da sua vida aqui na terra. Aleluia. Você precisa ter prazer em cuidar das coisas do Pai aqui na igreja. Em fazer a vontade do Senhor aqui na igreja. Você precisa ter prazer em revelar a justiça, a alegria e a paz do reino ao qual você faz parte. Você precisa ter prazer em ensinar a palavra para uma pessoa e você vê o semblante dela mudar. A palavra entrando e aquela alegria dentro de você que nada paga, porque a palavra entrou e uma pessoa foi liberta. Você precisa ter prazer em colocar as mãos sobre o enfermo e você vê ele ser curado. Não tem prazer melhor do que esse. Não tem prazer melhor do que você ver a glória de Deus através da sua vida, através de uma palavra que saiu da sua boca, através da sua disponibilidade em sair com um grupo de evangelismo, com o grupo de visitas, o centro de cura. Gente, é prazeroso ver o reino de Deus ser estabelecido através da nossa vida. Isso nos impulsiona, isso nos levanta por dentro, isso nos deixa com ousadia. E quando Satanás vir com alguma seta sobre a sua vida, você vai saber exatamente como agir. Para trás de mim, Satanás, eu tenho uma obra para ser feita. O pastor pregou esses dias sobre Neemias, que o povo estava chamando ele para resolver umas besteiras, conversar umas besteiras. E ele tem uma obra para fazer. E ele disse, eu não vou perder tempo com essas coisas, não. Eu não vou perder tempo com meninice, não. Eu não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo. Você não pode perder tempo. Porque tem uma obra para ser feita. O reino precisa ser estabelecido. Nós não precisamos perder tempo com coisas, com meninices. Não. O Senhor conta conosco.